Você já parou para pensar que estabelecer limite não é só dizer não? Eu quero bater um papo hoje sobre limite com você. Isso tem chegado muito para mim nos últimos tempos, não só no Instagram, como as minhas amigas, como as mulheres que eu atendo. E essa é uma questão, né, para a mulher. Porque quando a gente estabelece limite, a gente termina sendo mal vista. E isso gera um desconforto enorme, porque a gente vai ter que lidar com o desconforto que a gente gera no outro. E, meu Deus do céu, né? Vai que o outro não goste mais de mim ou desagradar o outro. Então, tem um desconforto em mim de ter que lidar com o desconforto do outro quando eu estabeleço um limite. Diante desse desagrado, como é que eu vou sustentar também a culpa, né? De carregar uma culpa imensa de algo que talvez esteja fazendo mal para o outro. Mas e eu na fila do pão, né? Parece que a gente não existe, é muito louco isso. Quando eu comecei a entender um pouco mais sobre o limite, a compreender o quanto isso era importante na minha vida, eu já era uma burra velha. Eu já era mãe. A maternidade, ela me trouxe muito esse convite. Já de cara, é muito interessante porque meu processo de amadurecimento, de uma maturidade que eu considero com mais contorno, que é esse tema do limite, aconteceu muito quando eu me tornei mãe, gente. Porque eu não sei se você se identifica com isso, mas eu comecei a ter a necessidade maior de estabelecer limite por causa dos meus filhos. Por mim, estava tudo bem, né? Eu estava ali sendo submetida muitas vezes a situações desagradáveis e tentando me compreender no mundo como mulher. Mas quando eu me tornei mãe, não, peraí, licença aqui por causa da cria, sabe? Licença aqui não. E foi quando eu comecei a dizer, peraí, né? Aí as pessoas ficavam incomodadas, né? Gerava um monte de desconforto. Eu ficava mal porque eu tinha feito aquela pessoa se sentir mal. E aí eu fui investigando mais esse tema. Então, para mim, a maternidade foi um grande laboratório para compreender realmente quem são essas pessoas. Porque tem isso também, né? Quando a gente começa a estabelecer limite, a gente entende se a gente é útil para o outro ou se a gente realmente tem uma relação de afeto. Como é que isso está sendo construído, né? Isso começou esse véu, né, sobre os meus olhos começaram a cair. Eu comecei também a entender que relações frágeis que eu tinha, que não cabia limite. E como isso era importante, o quanto o limite, ele contorna o amor, né? Ele não afasta, pelo contrário. Só que tem que rolar uma disponibilidade. E quando eu resolvi trazer esse tema para cá, eu lembrei da minha estadia em Serra Grande. Já falei um pouco aqui, mas sempre vem algumas camadas dessa minha experiência, gente. Até porque eu fiquei 5 anos lá, né? E foi um período que meus filhos cresceram. E aí eu comecei a refletir sobre um fato que eu quero trazer aqui, e quero escutar você também. Foi quando nós optamos por sair de Serra Grande, do Rio de Janeiro, que eu morei lá há 20 anos, né? Mas eu sou aqui de Salvador. Atualmente eu moro em Salvador. E aí nós fomos. Na época eu estava estudando muito sobre escola, comecei com a parentalidade, essa parentalidade positiva, de olhar para essa relação com, enfim, né? Com mais respeito, com mais respiro. E aí na época eu comecei a fazer um trabalho com José Pacheco e comecei a perceber o quanto a escola era um lugar muito adoecedor. Isso era muito superficial para mim até então. Com o trabalho com José Pacheco, que é enfim, estudioso do assunto, e eu fiz uma formação com ele durante 1 ano, eu fui perceber o quanto é um grande cárcere essa estrutura da escola, né? Quanto ela desvia essas crianças dos talentos delas. O próprio Enem desvia muitos jovens do que realmente eles querem. No dia a dia da vida escolar, e para você que é mãe ou pai, essas crianças são submetidas a muito conteúdo, a uma vivência escolar, onde elas ficam muito distantes do que elas realmente de fato desejam. Quando elas querem fazer, por exemplo, uma atividade extracurricular, que é justamente onde elas se revelam, elas não têm tempo. Mas enfim, isso fica para outro episódio. Quiserem saber mais, me manda aqui que a gente conversa também, para eu trazer outro episódio a partir do que vocês também desejam. E aí eu comecei a vivenciar isso, não só na formação, como com a minha filha, que era uma menina extremamente inquieta, com o modelo escolar, e eu fui identificando aquilo. Falei, cara, isso está adoecendo essa menina. Não está fazendo sentido.
E aí, com meu ex-marido, que sempre foi um cara muito aberto, a gente conversava sobre isso e eu comecei a trazer para ele as minhas buscas, a necessidade de buscar uma escola que fizesse mais sentido para Alice, principalmente, como eu era muito pequena na época. Né? Aí surgiu a possibilidade de irmos para Ilhéus, na verdade. Eu fui para Ilhéus muito na esperança de encontrar uma escola que fizesse mais sentido, porque eles eram muito pequenos na época. Mas, sincronicamente, quando eu cheguei em Ilhéus, nós ficamos sabendo que existia um projeto em Serra Grande de escolas que traziam propostas de mais liberdade, de um olhar melhor para a infância. Né? Quando eu tomei essa decisão, porque o tema aqui é sobre isso, eu quero trazer, eu fiquei no impasse de estar abrindo mão da minha vida, né, das coisas que eu gostava no Rio de Janeiro, ou se aquilo era um sacrifício. Né? Esse é um tema, é um ponto importante de a gente observar. Né? Está sendo sacrificante ou eu estou tendo que abrir mão apenas porque eu posso fazer isso agora, porque tem benefícios? E eu entendi isso. Falei, bom, a escola está sendo uma questão para mim hoje aqui, está me desgastando, eu estou cansada disso. Quero vivenciar também uma vida mais calma, um contato maior com a natureza, sabe? Sair da cidade grande. Então, tinham várias questões que me convidavam para fazer essa mudança, né? E aí nós fomos, organizamos essa mudança e fomos para Ilhéus e sincronicamente surgiu Serra Grande e fomos para lá. E eu vivi uma experiência muito importante em Serra Grande para entender muitas camadas da minha vida. Uma das vantagens foi que logo depois a pandemia se instalou, então eu estava no lugar certo na hora certa, né? Em frente à praia, morando numa casa, com as pessoas muito distantes umas das outras. Eu não senti com tanta força a pandemia, para além de todo o desafio que todos nós vivemos como um todo, né? Em diversos aspectos. Minha família, meu ex-marido que é médico, então, enfim, não vem ao caso. Só que aí, gente, esse é o ponto, e que eu acho que a maternidade, ela nos captura, porque nós, como mulheres, a gente, quanto mais subserviente, quanto mais servis, quanto mais a gente estiver no cuidado, é onde nós somos reconhecidas. E a maternidade é tudo isso, né? É a abnegação da mulher. E eu me vi, eu não sei se... Eu me vi entristecendo, mas eu não sabia por quê. Primeiro que eu comecei a tirar desmistificar essa ideia dessa escola. Que não existe, né? Isso, e mesmo em Serra Grande, a gente teve experiências interessantes. Eu percebi o quanto era possível os meus filhos vivenciarem outras formas de educação, né? Então, eles chegaram a ter algumas experiências boas por lá e até mesmo a percepção de que muito conteúdo é apresentado muito cedo, né? Agora cada vez mais cedo a alfabetização acontece mais cedo do que antes. O tempo de férias é um tempo cada vez mais apertado. O MEC introduzindo muito conteúdo. Então, lá eu vivi uma outra realidade que eu acho que é uma realidade, nesse sentido, mais conectada com a infância. Mas também vivi muitas coisas que eu considerava extremamente adoecedoras também, né? Modelos de escola que são idealizados muitas vezes por quem vai para lá, e quando a gente vê nada daquilo. Pelo contrário, pode ser inclusive mais adoecedor ainda. O próprio José Pacheco fala, né, que é essa coisa da realidade da vida, né? Ele falava da gente ter cuidado com os lugares, escolas que nossos filhos estejam, para que a gente nossos filhos não sejam motivo de experimento, né? O quanto isso pode ser perigoso. Isso foi um pouco que eu vivenciei lá, em um certo aspecto, porque em outro foi bom, mas nesse aspecto desse experimento foi muito ruim e muito difícil de perceber, entende? Assim, muitas vezes você está numa escola conteudista, você já identifica rapidamente, né? O conteúdo está cansando essa criança. Como tinha uma coisa meio livre, meio não sei o que lá, enfim, ficou um pouco tenebroso no final. Ao mesmo tempo, isso para vocês entenderem um pouco o contexto. Mas eu quero trazer para a questão do limite. Eu me perdi completamente de mim nesse aspecto. E aí começou a ficar sacrificante estar ali, e eu comecei a identificar isso através dos sinais do meu próprio corpo, né? Através dos processos de terapia. O Alexander Lowen, que é
análise bioenergética, que é uma formação que eu faço já há algum tempo, ele fala desse contorno do corpo, né? Desse limite, dessa separação, da gente compreender. E isso tem a ver com as nossas próprias emoções, com aquilo que a gente sente. Como é que é lidar com o que está acontecendo na nossa realidade, como é que isso é no nosso mundo interno. E esse é um fator que muitos de nós ficamos muitas vezes distantes daquilo que a gente sente, né? A gente vai se anestesiando durante a vida e quando a gente se torna mãe, a gente fica muito à mercê desse universo, do que é melhor para os nossos filhos. E aí eu fui me percebendo, avaliando, né, até a própria relação com a natureza, que é algo que eu queria muito vivenciar e que eu vivenciei, que foi muito bom. E eu me lembro que uma vez eu comentei com uma amiga que já tinha um tempo que eu não ia na praia, eu morava 2 ruas perto da praia, né? E a gente foi na praia e tal, a gente se encontrava muito para conversar, era uma amiga que eu já falei dela aqui, inclusive em um episódio. E eu disse para ela, amiga, o mar, ele tem um humor, ele não tá afim de mim, nem eu tô afim dele hoje, entendeu? Então eu tô o tempo inteiro me sentindo cobrada de que eu tenho que estar aproveitando esse mar, essa areia. Cara, eu tô com preguiça disso aqui tudo, que saco, não tô afim disso. Então eu fui percebendo que tinha uma opressão até com o contato com tudo isso, entende? O que realmente me nutria? A natureza, obviamente, tem esse lugar de nutrição, mas eu estava muito distante do que, de fato, também me nutria, para além de estar num lugar onde eu tinha menos poluição, né, onde eu tinha mais contato com a natureza, com uma comida mais orgânica. Enfim, tinham muitas coisas benéficas. Só que eu comecei a ir percebendo os sinais de que tinha alguma coisa estranha e eu não percebi que já estava bem sacrificante, que eu já tinha passado do meu limite. Eu só fui percebendo isso através dessa tristeza, de me olhar no espelho e falar, cara, meus filhos estão aqui, mesmo a escola não sendo, já sacando que tinham coisas ali que não estavam sendo saudáveis, eles estavam vivendo no contato com a natureza, né, gente, assim, com uma vida com muito menos consumo, sabe, com uma vida com menos correria, né, com mais segurança, entende? Então, cara, como é que eu vou sair disso aqui? Não dá para fazer isso. E aí, tome-lhe terapia, né? Tome-lhe buscar outros tipos de recursos. Minha terapeuta, eu me lembro que até ela falava para mim, Jana, você sempre chega aqui com muita coisa, você está buscando sempre muitas coisas, e isso, de uma certa forma, também contribui muito, né, para o seu processo de se conhecer, né? Porque eu ficava lendo, eu já fazia mentoria com mulheres, então eu trazia tudo isso, né? Eu lembro que eu fiz uma mentoria, ela faz por ela na pandemia, que foi incrível, porque eu trouxe muito tudo isso que eu estava vivendo. Eu me lembro que teve uma das participantes que ela disse, Jana, você vai sair daí, vai vir para cá, cara. Você tá louca? E eu me lembro que eu disse a ela, e ela me contando que no prédio que ela morava aqui em Salvador, que ela tinha uma rede de apoio enorme no prédio, que as mulheres... Deixa eu trocar aqui de mão, que tá dormente minha mão, tá? Com esse microfone. Bebi um pouquinho de água. Ela falando que ela tinha uma rede de apoio enorme no prédio, e eu falei para ela, minha gata, eu não tenho essa rede de apoio aqui. Você entende das ilusões que a gente vai construindo? Aqui eu fico numa casa com 2 crianças e, né, meu marido, a gente juntos ali, mas tem um processo também dessa coisa de você sair para um lugar assim, né? Das famílias estarem todas tentando se entender naquele lugar, né? Então não tem essa abertura dessa rede de apoio ilusória, né? Até porque a gente, como sociedade, foi se construindo de um jeito muito desafiador, né? Mas ela me trouxe esse dado de realidade e eu falei para ela, cara, você está vivendo muito mais apoio do que eu. Olha que loucura. Mas enfim, então eu comecei a trabalhar isso na mentoria com elas, a gente foi conversando sobre esses limites todos, sobre a necessidade, eu trazendo isso na prática do que eu estava vivendo na época. E aí foi quando eu resolvi fazer essa mudança. Eu me lembro que eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, como é que vai ser essas crianças adoram isso aqui? E minha mãe me falou na época, né, minha filha, eles vão dar conta. E a gente sabe, né, eu escutei muito de algumas pessoas, depois as crianças ficam bem, você estando bem é o mais importante, mas a gente vai viver isso na prática.
Na prática, a parada, o buraco é mais embaixo. Porque, primeiro que o meu ex-marido precisou se adaptar muito à realidade, né? Essa questão do mercado da medicina também é muito barrista, ele teve que se instalar no lugar, conhecer as pessoas, as crianças vivenciando tudo isso. Peraí, que preciso de mais água. E eu querendo acabar com a vida dessas pessoas, porque era assim que eu me sentia. Não me sentia assim conscientemente, entende? Eu tava tipo, não vai dar. Mas dentro de mim era tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo com a vida dessas pessoas que eu amo tanto? Eu me lembro que eu tatuei até no meu braço aqui, gente. Tá escrito aqui, ó, sinta tudo. Que tem muito a ver com esse processo de perceber o que eu estou sentindo e atravessar todas as emoções que estão vindo, né? Que não são das mais confortáveis, mas também tem as confortáveis, as menos confortáveis. Enfim. E aí eu banquei essa saída. Eu me lembro que a gente pegou o carro, as crianças choravam, xingavam a gente, não queriam saber de nada quando chegaram aqui. Demoraram com o processo de adaptação. Tiveram, inclusive, muitos reflexos dessa última escola que eles vivenciaram lá, negativos, que eu tive que ter que dar conta aqui, com muita escuta, com terapia, né, para todo mundo. Enfim, muitas questões que não vale a pena eu aprofundar aqui agora, né? E aí, quando eu vim para cá, foi quando eu identifiquei o quanto eu estava em depressão. Assim, tinha uma depressãozinha ali rolando. Por ter ultrapassado os meus próprios limites, entende? Estava no sacrifício. Já não era mais por mim. Então eu precisava dar esse passo. Por isso eu quis levantar um pouco esse papo aqui, desse limite, entende? Quando a gente ultrapassa, o nosso corpo ele também adoece. Só que nós fomos muito educadas para ultrapassarmos. Esse é o lugar confortável para todo mundo. Quanto mais adoecidas nós estejamos, mais confortável socialmente é. Né? Mais remédios a gente consome. E por aí vai. Menos a gente protagoniza, menos a gente deseja. A Vera Conelli, no último livro que eu estou lendo dela, Análise, que leiam esse livro, ela fala que para que a gente exerça a função com a nossa prole, que é importante que a gente seja mais mulher do que mãe. Que a gente não deixe de ser desejante. É tipo, necessário, mas minha amiga, na prática, fofa, a bagaceira é grande. É muito simples, né? De certa forma, bonito. E eu acho incrível o trabalho da Vera. Ela norteia muito a minha maternidade, assim, quem eu sou, o que ela fala me atravessa muito, sabe? Assim, complementa muita coisa do que eu acredito. E é isso. Só que não é simples, né? Na prática, a gente tem muitos recursos que nos distancia disso, entende? Eu, de fato, me vi muito mais conectada com o que eu estava desejando, que eu fui entender que eu precisava de teatro, de cinema, de gente, sabe? Mesmo estando numa cidade caótica como Salvador, porque é caótica, né, no sentido da violência, mas tem um outro caos também muito incrível, que é toda a diversidade que acontece aqui, todo o ar que a gente respira aqui, ele é muito real. Isso também, esse dado de realidade, ele é importante, né? Ele traz muito, se conecta muito com o limite, né? O limite é a realidade. Eu falo para os meus filhos isso, gente, tem uma hora que o restaurante fecha. As pessoas têm horário, têm limite, não é assim, sabe? Compreender os nossos próprios limites, a gente se relaciona muito melhor com os outros, né? E eu me lembro que na mentoria, que eu dei em grupo na época, agora eu estou fazendo individual, que eu trazia muito a importância da gente trazer limites preventivos, da gente poder já dizer para as pessoas os nossos próprios incômodos, né? Dizer, olha só, aqui em casa a gente tira o sapato para entrar. Aqui não deita na minha cama, não é meu caso, né? Mas assim, a minha cama tem que estar forrada para você sentar nela, porque você está com roupa de rua. Eu estou falando assim de coisas que a gente precisa prevenir as pessoas e dizê-las. Estou falando, dando esse exemplo prático, mas em outras coisas, as pessoas precisam saber quem nós somos. E quando eu falo disso, nem sempre isso vai acontecer,
Mas quando a gente constrói isso na mentoria, eu trago até para elas a possibilidade de como a gente trazer essa linguagem, de como a gente comunicar isso, né? Porque a gente não está acostumada a isso, e isso é treino, gente. As pessoas vão ficar de cara feia, né? Não vai ser legal. Muitas vão embora. Existe um silêncio para sustentar esses limites perante os outros que é difícil, né? Tem que ter espaço para lidar com isso. Vulnerabilidade não, ter lastro emocional para lidar com esse espaço, né? Tipo desse silêncio que é dar limite para o outro, né? E quando a gente tem afeto e amor, nada como prevenir o outro de como a gente funciona, né? Então a gente trabalhou muito isso na mentoria em grupo. Eu estou trabalhando agora isso individualmente com as mulheres. Mas enfim, isso me fez lembrar dessa coisa do agradar, que reina muito a nossa dificuldade, né, de estabelecer esses limites, da Glennon Doyle, também, que é uma autora que eu amo. Eu tenho um livro dela, Indomável, que está até aqui. Deixa eu pegar para vocês. Viram que eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, que é isso aqui, que é para isso, como está cheio de coisa marcada. Porque é um livro, para mim, que me traz muita clareza sobre muitos pontos. Assim, eu abro, às vezes, para relembrar algumas coisas. E ela tem uma fala que me marca muito, que é quando ela diz: eu me perdi quando eu comecei a agradar. Nós somos treinadas para agradar. Isso acontece muito cedo. Então, quanto mais a gente estiver treinadas para não sermos mal vistas, melhor. E a maternidade, ela é um grande laboratório para isso. Eu me lembro que uma vez, eu até fiz uma postagem no Instagram, que as crianças queriam fazer elas queriam ir para um teatro na escola, e a gente estava no final de ano, foi ano passado isso. Depois eu até posso compartilhar aqui com vocês também no grupo essa postagem. E eu não queria ir para a escola de jeito nenhum. Assim, eu falei, cara, já deu para mim programa na escola. E eles ficaram muito frustrados, indignados, e eu queria ir para uma praça que ia ter uma banda de axé, com músicas antigas da minha época. E nós fomos para essa praça, os dois foram muito indignados. Quando chegou lá, eu acolhi a indignação deles, porque também tem isso, né? A gente está muito associado a limite, à dureza, à desqualificação, né? Nós, como adultos, viemos de uma infância onde a gente foi muito invadido, né? Então, é quase como se a gente associasse estabelecer limite à ausência de amor. Quanto mais invadido, mais amor eu tenho, mais o outro está me amando, entende? Isso me parece algo muito familiar para muitos de nós. E aí, quando a gente fala de limite, a gente fala de desqualificação, né, de humilhação. Eu não precisei falar para eles, olha só, agora sou eu, não sei o quê, tererê, né, trazer o limite foi colocado porque eu falei, gente, olha só, eu vou, porque eu não vou para a escola. Limite em relação a eles, em relação a mim, a percepção do que era importante para mim, entende? Ia ser um sacrifício ir para a escola. Eu não ia conseguir abrir mão daquilo. Estava no meu corpo isso. Fomos para a praça, enfim, ficaram de cara feia um tempo. E não tem aquela coisa, né, da nossa idade, da nossa época. Se ficar de cara feia, eu vou dar motivo. Para que isso, gente? Isso só agrega violência. Eu entendo eles, cara, né? Eles queriam ficar na escola. Gente, ficou tudo bem, eu encontrei vários amigos, me diverti. Vocês não têm noção a quantidade de mensagem que eu recebi na postagem, vocês podem ver. Para que quem pariu Mateus que balance? Como assim você não... Por que não se programou? Por que não organizou? Essa peça de teatro, eles nunca vão esquecer. Vocês entendem? As próprias mulheres fazem isso com as outras mulheres. Nós somos cobradas a estarmos servindo o tempo inteiro. E eu que sei da minha realidade, entende? Eu estava vendo, eu sei a mãe que eu sou. Então o limite ele tem muito a ver com dado de realidade, da realidade que a gente vive. Não só a realidade dos fatos, como a realidade interna. A minha realidade interna era que eu não queria ir. Aquilo não ia me fazer bem. Podia ser, inclusive, que eu fosse bem grossa, insuportável com eles. Isso não seria mais importante? Sei lá, né, do nível de importância, mas entende? A gente deturpa as coisas porque a gente tem que estar servindo as pessoas. Que loucura é essa? E aí,
Eu nem sei o que eu tô... Toda hora eu falo isso, nem sei o que eu tô falando, mas isso aí faz parte, né, do raciocínio. Então, essa coisa do agradar é algo muito importante para a gente refletir sobre os nossos próprios limites, sabe? Sobre esse lugar também do quanto o limite ele é associado a algo duro, né? A gente pode muito bem estabelecer limites de forma amorosa. E é óbvio que se for preciso, né, meu amor? Aí eu vou ter que chegar junto porque eu tô num mundo em que eu tenho que ficar ligada, né? Muitas vezes a gente estabelece um limite só com o olhar. Ou tá saindo na rua, não quer falar com a pessoa, você não precisa nem virar seu corpo. O corpo também fala, né? Você continua seguindo, sabe? É uma apropriação de si, né? E é solitário. É conversar com a solidão, porque a galera, ela cobra. É como se você virasse uma pessoa grossa. Porque você está dizendo que você não quer, que você não topa, que aquilo está te fazendo mal, né? É incrível como existe uma cobrança muito grande. Isso me faz lembrar de um livro que eu não vou lembrar agora, o nome do livro da Brené Brown, que ela tem algumas pesquisas nesses livros, né? Que é incrível. E uma delas ela fala sobre o quanto ela fez um estudo com, não sei se foi com casais ou se foi com algumas pessoas. Peraí, mais aguinha. E a pesquisa era... Peraí, gente, deixa eu editar esse cabelo aqui que tá tão horroroso. Mas então, de que as pessoas que são mais compassivas nessa pesquisa que ela fez, ou seja, as pessoas que têm mais compaixão pelo outro e por si mesmas, são pessoas que estabelecem limites. Não são as pessoas que sorriem mais, que rezam mais, que malham mais, que são mais gentis, não, gente. São as pessoas que estabelecem limites. Vocês têm noção disso? Isso me faz pensar, primeiro, do quanto nós somos enganadas, né? O negócio é a gente abaixar a cabeça, é a gente se submeter, é a gente não colocar os limites que são importantes pra gente. Isso é muito conveniente. Porque aí, quando a gente coloca, a gente é mal vista, a gente não presta. E aí, meu Deus, como é que eu vou ser reconhecida aqui? Vamos tratar de cuidar desse reconhecimento, gente, assim, na boa. Vamos para terapia, vamos buscar esse reconhecimento. É óbvio que a gente vai... De quem são essas pessoas que nós queremos esses reconhecimentos, entende? Tem que saber quem é essa galera. Porque senão, meu irmão, esse negócio vira uma grande loucura. Sabe? Essa conta não bate. Mas, enfim, eu achei essa pesquisa extremamente interessante porque isso traz um dado de realidade, né? Desse controle sobre nós. Isso muito me interessa. Eu espero que também te interesse, porque a gente precisa ser mais esperta, bicho, assim. Se ligar, sabe? Do quanto tem uma estrutura social, cultural, que nos condiciona a isso. Sendo assim, né, meu amor? Peraí, alto lá, a pessoa aqui é inteligente, entende? Então, esse é um tema que eu queria trazer aqui, para que a gente refletisse, que quando a gente fala de limite, a gente fala de contorno, de contornar o amor. Pelo contrário, não é sobre dureza, sabe? É sobre a gente, muitas vezes, seguir mesmo com um certo desconforto, com um pezinho na consciência. A gente não vai morrer com a ficha limpa, né? Porque parece que a gente é um bando de gente fofinha. E não somos também, né? A gente também tem nossos percalços, nossas imperfeições, temos, né? Precisamos ter. Então, muita gente não vai gostar mesmo, né, gente? Assim. E é isso, né? Fazer o quê? Eu sinto muito. Então, é isso. A gente vai ter que seguir com uma consciência pesada, sabe? Confiar mais. E aí eu quero finalizar, trazendo uma pergunta para você. Se você consegue identificar a diferença entre você abrir mão por uma escolha consciente, ou você está se sacrificando para agradar. Consegue perceber essa diferença? Me conta. Vamos bater esse papo, vamos falar sobre essa necessidade de estabelecer esse limite. Lembrando, gente, que limite é sobre tempo limitado e energia limitada. Não é só dizer não. Eu, por exemplo, estou com o relógio bem adiantado, estou com 51. Né? Então tem um tempo aí, 30 anos
de vida ativa, assim, contando muito com o negócio, né? Vamos malhar, vamos treinar, vamos fazer terapia. Entende? Vamos fazer terapia. Que estourou aqui um carro, que eu não sei se deu para escutar aqui, mas enfim, repetir. Entende? Então, eu, por exemplo, estou constantemente pensando nisso. Peraí, eu vou encontrar essa pessoa, não vou encontrar? É bom, não é bom? Tcharam. Não sei se eu já falei isso aqui, mas, por exemplo, eu falo direto isso para minha filha mais velha, que é muito convidada a estar agradando o tempo inteiro, né? Porque é mulher, eu canso de dizer para ela, escolha com quem você quer estar. Porque em muitos momentos da sua vida você não vai poder escolher, né? Trabalho, escola, outras situações específicas. Mas se você puder, gata, escolha estar com o que te faz bem, porque o seu tempo é ouro. E quando a gente faz essa escolha consciente, gente, é muito gostoso, porque eu tô ali inteira pra pessoa. Olha eu falando inteira. Humana, que eu levantei lá no Instagram com vocês me falaram outras palavras que eu falei que estava cansada de inteira, de plena, de... Enfim. Humana, né? Real. Dado de realidade, né? Que foi o que eu trouxe muito aqui. Então é isso. Se esse episódio de hoje fez sentido para você, manda pras amigas, coloca nos grupos de WhatsApp, comenta aqui embaixo. Pode ser com emoji, alguma sensação que chegou aí. Como é que é isso para você, essa pergunta que eu fiz? Escreve aqui para que a gente possa dialogar mais sobre isso, para que esse episódio, esse podcast alcance outras mulheres que também precisam escutar tudo isso, tá bom? Então é isso, um cheiro e até a próxima.